Saber Direito desta semana é sobre direito tributário. As aulas abordam princípios constitucionais, responsabilidades, competências e imunidades tributárias, além dos tratados internacionais e benefícios. As aulas são com a professora Roberta Boldrin. Olá, sejam muito bem-vindos. Nesse encontro do dia de hoje, nós vamos falar a respeito dos tratados internacionais, os tratados e as convenções internacionais e como é que elas influenciam no direito tributário. Nós vamos discutir se o Código Tributário Nacional reconhece os tratados e as convenções como sendo fonte do direito tributário. A gente vai verificar se é possível que um tratado fale a respeito de direitos fundamentais do contribuinte e que força que ele tem de acordo com a sua inserção no nosso diploma constitucional vigente. E a gente vai verificar que tipo de tratado pode cuidar de determinadas matérias e como é que esse tratado, que cuida, por exemplo, de mercadorias, de benefícios fiscais, pode entrar no nosso sistema tributário nacional. Pensando nisso, nós sabemos que o artigo 96 do Código Tributário Nacional, ele nos revela quais são as fontes do direito tributário. As fontes do direito tributário, como lei ordinária, a lei complementar, as resoluções do Senado Federal, são fontes primárias, são fontes que inovam na ordem jurídica. Já as fontes secundárias, como, por exemplo, portarias, decisões normativas, decisões administrativas, portarias regulamentadoras, circulares, por exemplo, ou os costumes, são fontes secundárias. Os tratados e convenções internacionais, os tratados de direito internacional, eles são fonte primária do direito tributário porque inovam na ordem tributária. Mas antes da gente começar a falar do tratado em si, a gente precisa verificar se a Constituição Federal autoriza que um tratado seja realmente fonte do direito tributário ou se o Brasil pode trazer de fora, como sujeito de direito público internacional, um benefício fiscal que é tratado por meio de um tratado internacional. Se, de repente, um pacto entre pessoas envolvendo mais de 2 estados, pode sim, aquela decisão, ser utilizada como fonte e como é que isso entra dentro da nossa ordem nacional. Nós sabemos que os tratados internacionais são cuidados pelo artigo 98 do Código Tributário Nacional e os tratados são sim uma fonte. Como fonte primária, o artigo 151, inciso 3 do Código Tributário Nacional 1513 prevê um princípio que impede que a União conceda uma isenção ou isenção de tributo que não seja da sua competência tributária. É a vedação à concessão de isenção heterônoma. A gente pensa o seguinte, a isenção é uma hipótese de exclusão do crédito tributário, tratado lá no artigo 175 e seguintes do Código Tributário Nacional. A isenção é uma dispensa legal do recolhimento do tributo. Apesar de ocorrer o fato gerador, apesar de nascer a hipótese de incidência e nascer a relação entre o contribuinte e o fisco, a lei dispensa em determinadas hipóteses ou determinadas condições o pagamento do tributo. Ela dispensa que o contribuinte efetue o pagamento do tributo mesmo tendo ocorrido o fato gerador. Nestas hipóteses, o contribuinte continua cumprindo com as obrigações acessórias, mas a obrigação principal está dispensada por uma lei que simplesmente corta essa relação de pagamento entre o contribuinte e o fisco. Nós podemos ter isenções pessoais, isenções concedidas em caráter geral, isenções concedidas de forma onerosa e por tempo determinado também. A isenção, então, ela só pode ser concedida mediante lei específica e somente pelo ente competente para instituir o tributo. Ou seja, a gente imagina aqui, somente os tributos federais podem ser objeto de isenção se a União tiver lei tratando a dispensa do recolhimento do tributo.
A lei pode ser ordinária ou lei complementar, a depender da matéria que nós estamos tratando, a depender do tributo que é objeto do benefício fiscal, que é a dispensa do recolhimento do tributo. Nesse sentido, em regras gerais, somente o ente político competente para exigir pode dispensar o pagamento do tributo. É o que acontece no caso do município, que dispensa o recolhimento do IPTU, por exemplo, quando há uma hipótese de tentativa de isentar os moradores, os proprietários de imóvel localizado na zona urbana com até 50 metros quadrados, desde que haja uma unipropriedade, né? Quando a pessoa é proprietária de apenas um imóvel de até 50 metros quadrados acima de 60 anos. Ele impõe alguns critérios, como esses que eu estou dizendo, com mais de 60 anos, imóvel de até 50 metros quadrados, unipropriedade, uma única propriedade, e coloca à disposição deste contribuinte proprietário a isenção do pagamento do tributo. Então, quer dizer que somente o município pode isentar o pagamento. Isso significa que a União não pode invadir a competência dos municípios e isentar o pagamento de IPTU. A regra geral é que não haja a concessão de uma isenção heterônoma para um outro ente político. Isto é válido entre os entes políticos. Nenhum ente pode dispensar o recolhimento do tributo de uma outra pessoa jurídica de direito público interno. Os estados podem sim, se quiser, no âmbito de suas legislações ordinárias, conceder isenção de PVA para pessoas com deficiência física, para pessoas que sejam taxistas ou que dirijam veículos escolares, veículos utilitários. Mas a União nunca poderá fazê-lo. O mesmo acontece com relação ao município. O município não pode dispensar o recolhimento do IPVA. E assim sucessivamente. A Constituição Federal de 1988, nos artigos 153, nos artigos 155 e 156, outorgou, uma competência privativa, respectivamente, para a União instituir os seus impostos e dispensar se quiser, para os estados instituírem seus impostos e dispensar do recolhimento se quiser, e o mesmo com relação aos municípios no 156 da CF. Cada ente político, então, tem a competência de instituir e cada ente político, se quiser, pode conceder os seus benefícios fiscais, mas nunca poderá haver uma interferência entre os entes políticos, entre si, na possibilidade ou na tentativa de conceder isenção em tributo que não seja da sua competência. Esta é a regra. Mas quando a gente estiver tratando ou cuidando de convenções ou tratados internacionais, a história muda um pouco de figura. O STF entendeu que quando o Brasil, ou quando a República Federativa do Brasil está representada pelo chefe do Poder Executivo, pelo presidente da República, é possível, sim, que o país torne-se signatário de um tratado internacional ou um acordo, seja ele bilateral ou multilateral. Não importa. Importa dizer que o presidente da República, utilizando as suas atribuições como chefe do Poder Executivo, representando a República Federativa do Brasil, pode sim assinar tratados e acordos que tratem a respeito de benefícios fiscais, ainda que o tributo não seja federal. Quer dizer que, caso queira, o presidente da República, entendendo pelo bem do país, do Estado brasileiro, ele pode assinar acordos e tratados internacionais em benefício dos contribuintes ou em benefício dos contribuintes brasileiros e dos demais países que fazem parte desses acordos e tratados, como meio de isentar ou criar benefícios fiscais, como meio de reduzir o pagamento de tributos, o pagamento de taxas, o pagamento de qualquer tipo de imposto, mesmo não sendo tributo federal. Portanto, nós temos uma relativização ao artigo 151, inciso 3 da Constituição Federal, que veda, em princípio, a concessão de isenção heterônoma, quando
o Brasil estiver representado na comunidade internacional, diante de outros países, eles atuando como Estado brasileiro, ele pode sim, através do chefe do Poder Executivo, assinar acordos e tratados internacionais. Esses acordos e tratados internacionais podem, então, tratar de qualquer tipo de espécie tributária que traga, então, o benefício. Este benefício fiscal será introduzido no país, introduzido na República Federativa do Brasil. E aí a gente tem a qualificação, não é? Em que status que entra este tratado internacional, e este status, né? Ele passa por uma modificação quando da emenda constitucional 45 do ano de 2004. Nós vamos falar exatamente sobre isso. Quando da emenda constitucional 45 do ano de 2004, nós ficamos atentos a todas as matérias que tratem dos direitos humanos ou dos direitos fundamentais. Quando um tratado em direito tributário trouxer ou cuidar dos direitos fundamentais dos contribuintes, este tratado tem efeito e tem eficácia de emenda à Constituição Federal. Ele tem status constitucional. É o que diz o artigo 5º, parágrafos 2º e 3º da Constituição Federal de 1988. Ocorre que comumente, mais comum, corriqueiramente, os tratados internacionais, na verdade, eles trazem e entram com status de lei específica, porque eles cuidam muito mais de mercadorias, de passagem livre de mercadoria, de industrialização e de envio de mercadorias para fora do Brasil. E por isso, ou então a inserção de mercadorias de mercados internacionais. Por esse motivo, uma minoria de tratados ou acordos vai cuidar dos direitos fundamentais do contribuinte. Então, dividindo isso em duas partes. Caso o tratado ou acordo cuide de direitos fundamentais, ele entra no Brasil com status de emenda constitucional. É o que diz o artigo 5º, parágrafos 2º e 3º da CF. E aí, isso, inserido pela emenda constitucional 45 de 2004, que mudou a ordem dos tratados ou a importância dos tratados que cuidem de direitos fundamentais ou direitos humanos. Quando a gente estiver tratando ou cuidando de acordos bilaterais ou multilaterais que cuidem da responsabilidade ou da possibilidade de tratar de acordos que falem sobre mercadoria, sobre trânsito, sobre as isenções, mas que não impacte nos direitos fundamentais do contribuinte, estes acordos entram no país ou na ordem nacional com status de lei específica. Importante, então, ressaltar dois pontos. Em primeiro lugar, os tratados internacionais e convenções são, sim, fontes do direito tributário. É o que está preconizado nos artigos 96 e depois 98 do Código Tributário Nacional. O artigo 98 do CTN prevê que os tratados e convenções internacionais sejam, sim, cuidados como se fonte primária fossem. E é verdade, porque as fontes primárias têm o objetivo de inovar na ordem do direito tributário. São aquelas fontes que a gente não tem precedentes, E ela vai inovar. Quer ver um exemplo? A possibilidade de tratados bilaterais, Brasil e Argentina, dizendo que quando esses países circularem mercadorias, quando esses países circularem entre si mercadorias, haverá uma isenção de ICMS na circulação. Lembra que o ICMS é o imposto que incide sobre a circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual, de transporte intermunicipal. Ele incide quando da importação da mercadoria ou a importação de serviço, além dos serviços de telecomunicações. Mas, e estes benefícios fiscais só podem ser concedidos por meio de deliberação dos estados, no CONFAZ, no Conselho Nacional de Política Fazendária, que fica em Brasília. Caso contrário, a isenção não pode ser concedida, só mediante essa deliberação e concórdia aceite de todos os estados da federação.
Mas quando a gente está falando de tratados bilaterais, esta possibilidade é deixada de lado e este tratado entra com força de lei específica, passando a vigorar na ordem nacional, fazendo com que a circulação destas mercadorias não seja objeto de pagamento de ICMS. A professora Regina Helena Costa, ela fala a respeito de uma suspensão da eficácia da lei nacional para que, enquanto o tratado for vigente, porque ela diz que, na verdade, há um erro, né, na construção da frase dizendo que o tratado internacional ele revogaria de forma absoluta aqueles pontos da lei nacional. A verdade é que a professora Regina Helena Costa, que inclusive foi o livro que a gente se inspirou para tratar a aula de hoje, né? A gente trouxe aí o livro da professora Regina Helena Costa, que é o curso de Direito Tributário. A gente sabe que a inspiração, né, que ela traz a Constituição e o Código Tributário Nacional comentados, né, a professora Regina Helena, que é ministra do STJ, a inspiração que ela diz é a seguinte, que me faz construir o seguinte pensamento. Nós sabemos que a verdade é que o Tratado Internacional ele não revoga de forma absoluta a lei, mas parte dela. Na parte em que se trata o benefício fiscal, a gente tem uma suspensão temporária, porque aquele tratado pode voltar. Ele pode deixar de viger, né, de ter a sua vigência e a sua eficácia, e ele pode ser restabelecida a lei anterior, não prevendo mais que haja uma isenção entre a circulação de mercadorias, Estado brasileiro e Estado argentino. Então, quer dizer que há um erro na construção, e o que nós temos, cuidado, atenção com isso, é um ponto de atenção. O tratado e a convenção, os tratados internacionais e convenções, eles vão revogar aquela parte que o tratado vai cuidar. O restante continua vigente, tá? Então, o STJ se pronuncia e o STF também dizendo que o tratado internacional, apesar de ser fonte primária, tem o poder e o objetivo de revogar apenas a parte interessante ou a parte que lhe cabe. Mas veja, não só mercadorias podem ter ou podem ser objeto de acordos e tratados internacionais. Os serviços também. Os serviços que são tributados pelo ISS na ordem nacional, pela Lei Complementar 116 de 2003, que prevê a legislação totalmente aplicada ao território nacional, também pode ser objeto de tratados internacionais. Não há nenhum problema, não há nenhuma limitação com relação à possibilidade de tratamento através desses acordos bilaterais ou multilaterais. Nós sabemos que, então, além da lei ordinária, além da lei complementar, além das resoluções do Senado Federal, além das medidas provisórias, as convenções e os tratados internacionais, que passam por um processo de 5 etapas, podem sim ser objeto de fonte e inovar na ordem nacional. O artigo 151 do Código Tributário Nacional, no inciso 3º, que é extremamente específico em dizer: nós não poderemos conceder a isenção ou prever a possibilidade de isenção heterônoma, tem de ser relativizado. Isso porque justifica-se a possibilidade de isenção e acordos comerciais que facilitariam a vida do Brasil e que facilitam, por exemplo, exportação de produtos, a importação de produtos, assim também entendidos serviços, a possibilidade de que o brasileiro tenha a ingerência, né? A possibilidade de tratar as isenções como uma forma de pagar menos tributo, menos imposto, menos possibilidades de cobrança, menos possibilidade de verificar que aquele tributo vai fazer com que haja uma intimidação na compra, uma intimidação na utilização dos serviços. Os tratados internacionais são extremamente importantes e relevantes na ordem nacional, porque eles têm o grande objetivo de cuidar do
contribuinte ou de trazer da ordem internacional uma possibilidade de redução de pagamento de tributo, uma redução da carga tributária. O mais interessante é que o Brasil consiga tratar, né, esses acordos internacionais para que aumente-se a exportação, aumente-se a importação, já que o tributo é uma das formas de intimidar a possibilidade de aumento de produção, de aumento de exportação, né, da possibilidade de um produto importado ser ou não competitivo. Então, por vezes, o presidente da República pode realizar aumento das alíquotas de importação para proteger o mercado nacional. Lembrando-se que o imposto de importação, que é um imposto extrafiscal, pode ser majorado, pode ser a sua majoração por meio de decreto do presidente da República ou decreto presidencial. O decreto presidencial, que é importante para que seja inserido objeto de inserção na ordem nacional de um tratado ou uma convenção, um tratado bilateral, é extremamente importante porque este decreto presidencial passa, né, por todas as aferições da Câmara e aí sim o tratado pode ser inserido na ordem nacional ou na ordem brasileira. Em função disso, eu queria chamar a primeira questão que eu tratei, que eu cuidei, que eu elaborei aqui para a gente tratar dela. Assinale a alternativa correta, essa é a primeira. Diz assim, ó, os tratados não têm o poder de revogar e nem de modificar a legislação tributária. Essa é a primeira questão, né? Fala que não tem poder nem de modificar e nem de revogar a legislação tributária. As vedações, as concessões de heterônomas, de isenção heterônomas, né, obstam a concessão dessa modalidade de isenção quando resultarem de tratados e convenções. De acordo com o artigo 96 do Código Tributário Nacional, letra C, a legislação não compreende apenas a lei, mas também os tratados e as convenções internacionais. Então, a alternativa C, ó lá, de acordo com o artigo 96 do Código Tributário Nacional, que define quais são as fontes do direito tributário, a legislação não compreende somente a lei ordinária ou complementar, mas também os tratados e as convenções internacionais. Lembrando que os tratados internacionais, eles passam, né, por um processo que é a assinatura do tratado pelo presidente da República, depois a aprovação pelo Congresso, materializado pelo decreto legislativo, a ratificação pelo presidente da República, porque ele deposita, né, o respectivo instrumento, a promulgação pelo decreto do presidente, que é a penúltima fase, e a publicação oficial do tratado, né, e a publicação para que ele entre aí com status ou de emenda constitucional, se tratar de direitos fundamentais, ou então de lei específica. As vedações à concessão heterônoma obstam dessa modalidade de isenção quando resultarem de tratados e convenções. A verdade é a contrária, né? A gente tem aí a possibilidade de concessão de isenção heterônoma quando a matéria for objeto de tratado ou resultar de tratados e convenções internacionais. A letra A diz assim: os tratados não têm o poder nem de revogar e nem de modificar a legislação tributária, ao contrário, né? Então, aquilo que o professor Leandro Paulsen diz, o professor Ricardo Lobo Torres e a professora Regina Helena Costa, os tratados, eles podem revogar e também modificar a legislação tributária. A professora Regina Helena Costa, que defende, inclusive, a modificação dos tratados internacionais, a modificação da legislação nacional pelos tratados durante o tempo em que ele vigorar ou viger, e depois dessa vigência, desse vigor dos tratados internacionais, nós temos o restabelecimento da lei anterior, da lei específica, né, da lei anterior. Então, veja, lembra que a isenção ela é concedida sempre pelo ente competente. A Constituição Federal de 88 tratou de restringir a isenção heterônoma, dizendo, entre os entes federados, nunca concedam isenções a uma vedação específica tratada pela União, mas que a jurisprudência entendeu que lá no artigo 151, que é direcionado esse princípio, que é um princípio de segurança jurídica, um princípio constitucional tributário,
Este princípio também se estende aos estados e aos municípios, além do Distrito Federal. Este princípio está adstrito às isenções no âmbito interno, quando nós estamos pensando dentro das fronteiras. No âmbito externo ou no âmbito do direito internacional, é possível que o presidente da República, como chefe do Poder Executivo, através do seu decreto, possa, sim, trazer, instrumentalizar para apreciação, né, de decreto legislativo. É possível que ele traga um benefício fiscal, independentemente da competência do tributo. Então, quer dizer que o presidente da República pode utilizar, quando a gente está pensando nas fontes do direito tributário, o decreto do Poder Executivo, porque ele pode, inclusive, majorar as alíquotas de imposto de importação e exportação, IPI e IOF. A gente sabe que, com relação a CID, nos combustíveis, também ele pode aumentar e restabelecer as alíquotas que incidem sobre a contribuição de intervenção no domínio econômico com relação aos combustíveis. O presidente da República ainda tem a medida provisória. A medida provisória também como fonte do direito tributário, fonte primária do direito tributário, e também inovar na ordem nacional quando é trazido, então, quando entra ou ingressa na ordem nacional, na ordem constitucional tributária, os tratados e as convenções internacionais. Então, lembra-se que não é de qualquer forma e não é de forma automática que esses tratados podem ser inseridos, né, na ordem nacional. Eles passam por um processo rígido para que isso ocorra. O mesmo se dá quando o tratado vai cuidar ou vai instrumentalizar os benefícios que condizem com os direitos fundamentais dos contribuintes brasileiros. Veja só, com relação à possibilidade que a União tem de conceder isenção, quando nós temos a União agindo em nome próprio, a gente precisa aplicar, de fato, o artigo 151, inciso 3 da Constituição Federal, vedando a possibilidade da União conceder isenção que não seja para outro ou outra possibilidade de tributo que não seja da sua competência tributária. Quando a União tenta extrapolar esta competência tributária, ela age com inconstitucionalidade e aquela isenção não será objeto de aplicação, ela não poderá ser utilizada, já que nós temos uma impossibilidade ou uma vedação constitucional expressa. O artigo 150, o artigo 151 e o artigo 152 da Constituição Federal, eles prevêem os princípios constitucionais tributários ou princípios que darão ao contribuinte a segurança jurídica, utilizando como inspiração as leis ordinárias ou complementares, o artigo 150, inciso 1 da Constituição Federal e 97 do Código Tributário Nacional trazem o princípio da legalidade tributária, dizendo que o tributo só pode ser instituído, majorado ou extinto mediante lei. Ele pode ser objeto de redução, mas somente mediante lei, com exceção dos tratados. O mesmo acontece com relação à anterioridade tributária, que está no rol de princípios constitucionais tributários, princípio da segurança jurídica ou não surpresa, no artigo 150, inciso 3, alíneas B e C, que prevêem, respectivamente, a anterioridade de exercício e a anterioridade nonagesimal ou mitigada, já que o artigo 150, inciso 3, a linha A, prevê a irretroatividade da lei tributária, a impossibilidade de uma lei vigente retroagir para beneficiar o contribuinte, a não ser que haja um tratamento de penalidade menos severa. Na retroatividade benéfica, a penalidade menos severa alcança o fato pretérito, desde que ele não tenha sido objeto de julgamento definitivo, seja na esfera administrativa ou transitado em julgado na esfera judicial. Com relação ao artigo 150, inciso 4 da Constituição Federal, a gente tem a tese do não confisco, ou então o princípio do não confisco. O tributo não pode ser utilizado como forma de expropriar a propriedade do contribuinte, né? O artigo 151 da Constituição Federal, que fala a respeito, 150, inciso 5, que fala sobre a impossibilidade do tributo ser utilizado como forma de limitar o ir e vir das pessoas
com exceção do ICMS, que é utilizado exatamente, né, quando há circulação de mercadorias, né, ou então a prestação do serviço de transporte interestadual intermunicipal. O artigo 151, que traz algumas vedações aplicadas à União, e o artigo 152 da Constituição Federal, que fala sobre a impossibilidade, né, a gente tem no artigo 152 da Constituição Federal, a impossibilidade de cobrança de tributo diferenciado como forma de estabelecer diferenças tributárias entre procedência ou de procedência e destino dos bens, das mercadorias e dos serviços. A impossibilidade, então, de instituição, por exemplo, de PVA, quando é um carro luxuoso ou um carro importado, em razão da procedência ou destino do bem. Já que o artigo 150, inciso 6 da Constituição Federal, traz um rol de imunidades genéricas, né? Nós passamos por ela, a imunidade genérica que é tratada, ou as imunidades genéricas, que são tratadas entre as alíneas A e E da Constituição Federal, passando pela recíproca, pela imunidade religiosa, pela imunidade da linha C, imunidade subjetiva ou condicionada, da linha D, imunidade cultural, e a linha E, imunidade musical, imunidade aplicada aos CDs e DVDs, imunidade fonográfica, né? As imunidades aplicadas à produção dos CDs e DVDs. Essas garantias constitucionais ou direito constitucionais, essas garantias todas preservam a surpresa do contribuinte, garantem que o contribuinte saiba qual é a fonte normativa que será instituído o tributo, que será majorado o tributo, garantem ao contribuinte o tempo em que ele pagará o tributo, garantem que haverá uma aplicação isonômica da cobrança do tributo, eu estou dizendo tributo, alcançando, né, a identificação da escola pentapartida, impostos, taxas, contribuições especiais, contribuições de melhoria, né? A gente está falando a respeito de todos os tributos, né, dos empréstimos compulsórios. Estes princípios se aplicam a todos os tributos, ou a todas as espécies tributárias. Então, os tratados e convenções internacionais vêm para inovar na ordem tributária, modificando substancialmente determinadas partes que tratavam daquela forma, aquela forma de cobrar o tributo e que podem agora ser objeto de benefícios fiscais. Um exemplo é o GAT, por exemplo, né? Um dos exemplos é o GAT, a possibilidade de acordos que existem para cuidar das mercadorias e serviços, da permuta, da possibilidade que existe entre dois ou mais estados permutarem-se de benefícios fiscais. Quando existe esse benefício fiscal, esse benefício, então, revoga parte daquela cobrança que era prevista em determinada lei. Determinada lei, então, pelo princípio da legalidade tributária, ordinária, seja ela ou complementar, essa lei previa a cobrança do tributo, o tratado que entra como natureza, com a natureza, o status de lei específica, e faz com que haja a redução da cobrança, ou mesmo a isenção da cobrança daquele tributo. E quando faz, parte desta lei, então, se torna suspensa, fica suspensa, para que depois de pensado nesse período em que tem força, volte ao status quo, status normal. Vamos lá, eu queria que a gente tratasse a segunda questão, o segundo ponto que eu trouxe para vocês, para a gente falar a respeito das convenções e tratados internacionais. Assinale a alternativa correta. A jurisprudência admite a possibilidade de tratados internacionais de competência privativa do Presidente da República e referendo do Congresso Nacional versarem sobre a concessão de isenção de tributos. Tratados têm força de lei complementar. Serão normas complementares das leis apenas os tratados, mas não as convenções internacionais. Vamos lá, a gente vai procurar aí a alternativa correta, né? De acordo com essa questão que a gente propôs. Pode colocar a alternativa correta, letra A. A jurisprudência admite sim a possibilidade de tratados internacionais de competência privativa do Presidente da República, que entende, né, que é importante assinar aquele tratado. Lógico
que depende de um referendo do Congresso Nacional, lembra do decreto legislativo, que versem sobre a concessão de isenção de tributos. Não há nenhum problema, pode sim. Inclusive, a gente tem algumas convenções internacionais que têm o objetivo de evitar a tributação de renda, né, e evitar a evasão. Então, é sim possível, além de isenção, que a Convenção Internacional trate formas de evitar a evasão fiscal, né, evasão de tributos, tá? É possível sim, não há nenhum problema. Por exemplo, a gente tem alguns acordos, né, de medidas, acordo constitutivo da Organização Mundial de Comércio, a OMC, que fala sobre as tarifas aduaneiras, né, como forma de reduzir o impacto tributário quando há o desembaraço das mercadorias, né? A letra B diz assim: os tratados têm força de lei complementar, não é isso, né? Os tratados têm força de lei específica. Lembra que os tratados, eles têm essa força de lei específica, e eles serão equivalentes a emendas constitucionais quando se tratarem dos assuntos que são referentes aos direitos fundamentais do contribuinte, tá? Quando eles dispuserem a respeito de mercadorias apenas e produtos, então tem força de lei específica. Serão normas complementares das leis apenas, os tratados, mas não as convenções internacionais. Essa alternativa está incorreta e às vezes ela traz alguma confusão, porque na verdade a gente diz que tanto os tratados, a gente usa como sinônimos, né? Os tratados e as convenções internacionais, eles são sinônimos, né? A verdade é que os tratados e as convenções internacionais, eles produzem esse efeito interno, um efeito esperado, quando se completa esse quadro que eu falei, né? Que é a assinatura do tratado pelo presidente, a aprovação pelo decreto, através de decreto, né? Pelo Congresso, através de decreto, a ratificação pelo presidente da República, o depósito do instrumento, a promulgação do decreto presidencial e a publicação definitiva, oficial do texto do tratado internacional. E veja, tanto o tratado quanto as convenções a gente utiliza de forma sinônima, né? A gente não faz nenhuma diferença entre um e outro. Eles integram a legislação tributária de acordo com o artigo 96 do Código Tributário Nacional, tá? Então, não existe nenhuma diferença entre uma e outra, né? Os tratados e as convenções internacionais não revogam a legislação interna, é o que diz a professora Regina Helena Costa. Ela só vai fazer com que essas normas especiais se sobrevenham à parte que se corresponde. Eu queria aproveitar e tratar a próxima questão. A próxima questão, a última questão que nós trouxemos aí a respeito dos tratados e das convenções internacionais. A gente pode tratar a nossa próxima questão. Integram a legislação tributária. Atos normativos do delegado da Receita Federal e os tratados e convenções internacionais, as leis, os tratados, convenções e práticas reiteradas pelos órgãos do fisco, apenas as leis e as normas complementares. Então, como fonte, né, ou como forma de integrar a legislação tributária, a alternativa correta é as leis, os tratados, as convenções e as práticas reiteradas pelos órgãos do fisco. Então, não são somente os atos normativos do delegado da Receita Federal e os tratados e convenções internacionais, né? Pois é, parece que as práticas reiteradas pelo fisco ou os atos normativos do delegado da Receita Federal não são fontes, mas elas são sim. Tanto elas são fontes que elas respeitam, inclusive, os tratados e as convenções internacionais. As práticas reiteradas são as práticas costumeiras, né? Ou o costume, aquilo que costumeiramente é realizado dentro do fisco ou dentro dos órgãos arrecadadores. Por isso que a letra A fica incorreta por estar incompleta, né? E a letra C está incorreta porque ela diz apenas as leis e as normas complementares. Então, as leis, aqui leia-se na letra B como correta a lei ordinária e lei complementar, os tratados e as convenções e as práticas reiteradas pelos órgãos do fisco, considerando também os atos normativos do delegado da Receita Federal do Brasil,
os atos normativos dos delegados ou do delegado, que passam a ser e integrar a legislação tributária. Então, lembrando-se que o grande objetivo da Emenda Constitucional 45 de 2004 era trazer ou dar o status, né, de direito, quando tratasse de direitos humanos, que estes tratados e estas normas trazidas pelos tratados, assuntos trazidos pelos tratados, fosse ou tivesse status de emenda constitucional, respeitando, lógico, todo o trâmite do artigo 5º, parágrafos 2º e 3º da Constituição Federal. O mais importante é imaginar que o próprio direito tributário, sendo utilizado, tendo como fonte os tratados e convenções internacionais, possam tratar ou cuidar dos direitos fundamentais dos contribuintes. Ainda, ultimamente, na ordem internacional, nós não temos um reflexo material positivo para dizer quais seriam estas normas agora que vigem nesta ordem, nesse momento. Mas certo é que fique claro que esta ordem constitucional, ela se curva sim aos tratados internacionais, lembrando que os direitos fundamentais são os direitos fundamentais porque são aqueles todos dentro da ordem interna, os direitos que são tratados pela Constituição dos seus países, pela Constituição dos seus estados, e que os direitos humanos são aqueles internacionalmente reconhecidos, são aqueles que têm uma influência e que podem trazer para dentro da ordem interna brasileira modificações substanciais na vida, no modo de viver de cada um dos cidadãos brasileiros. E este impacto também pode ser observado no direito tributário, na ordem nacional do direito tributário. Não é somente ou não são somente as leis ordinárias, leis complementares, resoluções do Senado, decreto do Poder Executivo, os decretos legislativos que podem inovar na ordem nacional com relação ao direito tributário. Ou não apenas estes instrumentos podem falar a respeito dos direitos fundamentais, mas a verdade é que os tratados internacionais envolvendo os direitos dos contribuintes também são normas que podem ter eficácia dentro do direito interno, porque quando entram no Brasil, modifica-se a sua qualificação, sendo utilizados como direitos fundamentais, os direitos fundamentais. É o que ocorre, por exemplo, quando a gente imaginou que lá na Emenda Constitucional 45 de 2004 ficou proibida, né? Tornou-se proibida a prisão do depositário infiel. E aí ficou esclarecida que a única possibilidade de prisão de natureza civil ou prisão civil era por dívida de alimentos. Lembra que isso inova na ordem nacional, assim como o direito tributário pode ser inovado quando há um tratado que trate do direito ou da capacidade do contribuinte ou da vida do contribuinte, que tenha um foco ou um cunho muito direcionado aos direitos fundamentais do contribuinte. É estranho pensar nisso no direito tributário, né? Parece até que é algo muito longe de nós, que está muito longe de se tornar o ideal, mas o direito fundamental do contribuinte está previsto na ordem nacional. É possível sim, inclusive com a influência de tratados bilaterais, de acordos bilaterais, os tratados internacionais podem sim cuidar desse aspecto da vida do contribuinte, ou do aspecto da noção de que o contribuinte tem direito ou que os seus direitos fundamentais serão previstos e resguardados pela Constituição Federal de 1988. Portanto, os tratados e convenções internacionais que inovam na ordem tributária, que inovam em outras áreas do direito, podem trazer ou podem impactar de forma extremamente positiva, desde que esses tratados sejam reconhecidos, que sejam sempre observados todos os seus critérios para que entrem na ordem nacional com status de lei especial ou com status de emenda constitucional, a depender do que se trata, a depender do que esse tratado vai cuidar, mas que
a gente nunca pode imaginar que o direito tributário está restrito ao que o Código Tributário Nacional determina, ao que a Constituição Federal fala entre os artigos 145, objetivamente até o 195 do CTN, passando pelo artigo 5º, que traz o direito de petição, que traz o direito, por exemplo, da imunidade de taxas, né? Quando há a comprovação de que o contribuinte não pode arcar com o pagamento das taxas ou das custas judiciais, assim como dos emolumentos. Nós sabemos que o artigo 5º, que traz o rol dos direitos fundamentais, ele traz um rol interno, mas este rol pode sofrer a influência do direito internacional público, do direito internacional quando aquela matéria é objeto de convenção ou tratado internacional, porque a gente está falando a respeito disso com relação, a gente está imaginando isso, né? Com relação ao direito tributário, e quando isso vem para a ordem interna, traz consigo uma influência extremamente grande, extremamente importante. Ela inova, ela reduz a possibilidade de pagamento de impostos e ela pode tratar o direito fundamental, o direito interno, que é chamado de direitos fundamentais, que hoje está no artigo 5º, mas que outros autores compreendem que os direitos fundamentais podem ser tratados em outros artigos da Constituição Federal, não está restrito. Nós temos sim a possibilidade da influência de outros entendimentos que sejam trazidos ou importados de outras nações. A gente sabe que o direito tributário, apesar de ter ou parecer rígido, né, com relação às suas fontes, com relação à sua aplicação, pode sofrer mutações, ainda que sejam temporárias, mas quando interessantes para o Estado brasileiro. O que motiva, né, o chefe do Poder Executivo é o benefício que pode trazer, né? Então, nessa troca de mercadorias, na troca de serviços, na troca entre países que têm interesses em comprar, em vender, em entrar no mercado nacional. Pensando nisso, nós sabemos, no entanto, né, imaginando que isso ocorre, nós sabemos que a carga tributária ou o encargo de pagamento para o contribuinte é tão alto que se faz necessário, né, que este momento se entenda para que haja a possibilidade dos acordos bilaterais aumentarem, para que os acordos aumentem no sentido de tarifas serem diminuídas, do desembaraço aduaneiro acontecer de uma forma mais célere. Lembra que sobre o desembaraço aduaneiro, então quando a gente tem um acordo bilateral ou multilateral que faz com que essa tarifa não seja objeto de cobrança, a gente tem a possibilidade de ter uma tributação diminuída. Lembra-se que quando uma mercadoria entra no Brasil, nós temos o pagamento do imposto de importação, o pagamento do IPI, o pagamento do ICMS, mais as taxas ou tarifas alfandegárias, né? As taxas e tarifas alfandegárias. Quando essa tarifa alfandegária, por meio de um tratado internacional, ela é reduzida, a gente tem a possibilidade deste produto entrar no Brasil com menor tributação ou com menos tributação. Isso faz com que haja um aumento do consumo desses produtos, a gente faz com que haja um interesse por parte do contribuinte em adquirir mais mercadorias. Nós fazemos com que o produto importado seja interessante para o consumidor, ou seja, de interesse do consumidor adquirir. A gente faz com que o consumidor final pague menos. Apesar do imposto não ser cobrado em cascata, não é? O ICMS, o IPI, por exemplo, que se curvam ao princípio da não cumulatividade, nós sabemos que, ainda assim, a possibilidade do consumidor final, quando adquire este produto, ainda a carga tributária é extremamente alta. Se os países se combinam para que a tarifa alfandegária seja reduzida, seja diminuída ou seja menor do que a atual, faz com que o Brasil se torne um país onde há um aumento maior do consumo. O mesmo vai acontecer com relação às exportações. Nós sabemos que o ICMS não incide quando há exportação, a gente tem um benefício fiscal, o mesmo acontece com o ISS com relação aos serviços que são prestados para o exterior, né? Quando a gente envia serviços para o exterior, não há incidência de ISS nem de ICMS. A Constituição Federal
imuniza, né, realiza a vedação do exercício de competência da cobrança desses impostos. Mas seria extremamente importante que o Brasil também aderisse a outros acordos imunizando mais tributos, né, mas que operassem de forma substancial na vida do consumidor final, para que, por exemplo, os carros ou veículos importados tivessem uma tarifa menor. Mas tem que deixar o mercado brasileiro mais seguro, né? Mas nós temos também um número muito grande de exportações. Pode ser que não correspondam hoje ao PIB, mas nós sabemos que o número de exportação de produtos, exportação de serviços vem aumentando. Quando a tributação se curva aquilo que a comunidade internacional, apesar do Brasil não ser signatário de todos os tratados e convenções internacionais, né? Apesar disso, o Brasil se inspira muito para cuidar de outros acordos, como fonte do direito tributário, ele se inspira na ordem internacional, para que aquela mercadoria, aquele produto ou aquele serviço tenha uma redução na tributação. O legislador constitucional originário, quando tratou o inciso 3º do artigo 151 do CTN, teve um objetivo. Nós entendemos que o objetivo dele foi intimidar a possibilidade de um ente político intervir na competência legislativa, impedir na liberdade legislativa, na competência legislativa plena de cada ente. Nós entendemos que quando o legislador constitucional originário pensou no inciso 3º do artigo 151 da Constituição Federal, ele não estava tratando dos acordos ou dos tratados internacionais. Lembra-se que, inclusive, é aplicada à União a impossibilidade de conceder isenção que não seja uniforme em todo o território nacional. A isenção tem de ser uniforme em todo o território nacional, ou o benefício fiscal tem de ser uniforme em todo o território nacional. Porém, algumas regiões do Brasil necessitam muito mais de benefícios fiscais do que outras regiões. Regiões onde haja a justificativa de um estímulo populacional, onde haja a justificativa de um crescimento demográfico, é importante que haja concessão do benefício fiscal. Perceba que os princípios constitucionais tributários podem ser relativizados quando há a necessidade de um bem maior, quando há necessidade do Estado brasileiro se equilibrar, trazendo mais benefícios. Quando um determinado município ou Estado, território nacional da República Federativa do Brasil necessita de incentivo fiscal, a União pode sim conceder benefício diferenciado para essas regiões. É o que acontece, por exemplo, na Zona Franca de Manaus. Então, nós temos a necessidade de estimular o povoamento daquele local, a possibilidade de aumentar a produção daquele local, daquela região. Então, esta região, aplicando-se o princípio da isonomia substancial, pode ter um estímulo maior. O mesmo acontece com os tratados e os acordos internacionais ou as convenções internacionais. O mesmo acontece quando inovam na ordem jurídica, tem sempre o objetivo de beneficiar mercadorias, setores importantes da produção, num momento importante para o mundo, né, numa visão de dentro para fora. Então, a gente imagina que naquele momento nós vamos ter aqui a necessidade de trazer da ordem externa uma isenção, um benefício fiscal que reduza todo o impacto da cobrança de tributos. Então, para a gente finalizar, fica claro que os acordos e os tratados internacionais, as convenções internacionais, elas são um dos objetos mais valiosos para a inovação na ordem jurídica, com relação àquilo que é interessante e que o chefe do Poder Executivo, o presidente da República, entenda que naquele momento possa ser trazido para inovar na ordem jurídica, trazendo um impacto positivo. Pessoal, esse foi o tema das convenções e tratados internacionais. Espero ter ajudado um pouquinho aí com as informações. Um grande abraço e até mais.
Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? É só mandar um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Ou então entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Reveja ainda as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.